Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br. Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Começando a edição de hoje do nosso boletim Olhar Digital News. E começamos essa edição com uma imagem, no mínimo, curiosa. Você já imaginou uma partida de beisebol jogada no espaço sideral? Pois é, em um momento de descontração, os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional tiraram um tempo para jogar um dos esportes favoritos dos norte-americanos. Obviamente que com a falta de gravidade e os limites de espaço da estação, o jogo teve que ser modificado, mas ainda é reconhecível. O breve vídeo foi usado como propaganda da World Series, que é como é conhecido o Campeonato Nacional de Beisebol nos Estados Unidos, que, aliás, esse ano teve um vencedor inédito, o time do Washington Nationals. E ainda nos Estados Unidos, mas agora com os pés no chão. Cientistas anunciam a criação de uma bateria de lítio que de carregamento ultra rápido. Bastam 10 minutos para alcançar a potência máxima. Vejam agora os detalhes. Pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, desenvolveram uma bateria de lítio que é capaz de carregar um carro elétrico em apenas 10 minutos. Enquanto muitos tentam reduzir a temperatura das baterias de lítio para evitar riscos de explosão, a equipe liderada pelo Dr. Xiaoyang Wang criou um novo método, elevando a temperatura da bateria a 60 graus durante o ciclo de carga e baixando a temperatura logo após o carregamento. Em pouco tempo, a bateria se recarrega completamente, podendo adicionar até 320 quilômetros de autonomia aos veículos elétricos. Para se ter uma ideia, a nova geração de veículos elétricos da montadora norte-americana Tesla garantem uma carga parcial em aproximadamente 30 minutos. Os pesquisadores imaginam que as novas baterias cheguem ao mercado nos próximos 2 anos e a estimativa é de que o preço seja o mesmo de uma bateria de lítio convencional. 10 minutos realmente é um ótimo tempo, não? Bom, vamos então aos outros destaques do dia de hoje, pessoal. Vamos lá. Alguns dos principais serviços de streaming, incluindo a Netflix, se uniram numa nova associação que já avisou. Quer acabar com o compartilhamento de senhas. A Apple estuda passar a vender iPhones em um plano de assinatura. Os jogos da Stadia, plataforma de games do Google, vão rodar no Chrome. Um drone gigante capaz de carregar até 200 quilos de carga. A criptografia ponta a ponta vai chegar para mensagens de áudio e vídeo do Messenger. E hoje também é dia de conferir os seus direitos e deveres no mundo online, no nosso quadro Seu Direito Digital. E tem muito mais na edição de hoje. Você confere tudo daqui a pouquinho. Eu volto em instantes com vocês. Encontrar filme de mágica. Mostrar clipe de rock. Só as TVs LG têm a tecnologia ThinQ AI, a inteligência artificial que ouve e responde seus comandos de voz em português. Como está a previsão do tempo hoje? Encontrar jogo de futebol. Nova linha de TVs LG com inteligência artificial ThinQ AI em português. Ouve, pensa, responde. Este é o Chico. Ele vive tendo ideias para atrair mais clientes para sua barbearia. Serve aquele cafezinho especial e até mesa de sinuca ele já colocou. Ideia não falta. O que falta é cliente. Ô Chico, sua ideia merece um site. Com a HostGator, você tem o melhor suporte para fazer barba, cabelo e bigode na internet. HostGator, seu site sempre no ar.
A Apple estuda uma nova maneira de comercializar seus iPhones. Eles podem passar a ser oferecidos em planos de assinatura. A Apple estuda oferecer um serviço de assinatura nos próximos anos, o Apple Prime. O serviço agregaria atualizações de hardware e serviços, como o iCloud e o Apple TV Plus, por uma única taxa mensal. O CEO da empresa, Tim Cook, não nega a ideia e até mesmo sugere que algo já esteja sendo preparado. Atualmente, comprar um dispositivo novo não é muito diferente de realizar uma assinatura, visto que a cada lançamento, o usuário faz um upgrade do celular e pode optar por pagar parcelas mensais do valor total do produto. Em 2015, a empresa possibilitou que os seus clientes pagassem iPhones mensalmente, oferecendo garantia e atualizações de hardware após 12 meses como parte do acordo. Essa talvez seja uma nova estratégia para melhorar o desempenho de vendas do iPhone 11, que até agora vem decepcionando. E ainda falando de Apple, uma limpeza acidental da App Store removeu mais de 20 milhões de classificações de aplicativos populares e também de desenvolvedores menores. O problema começou no dia 23 deste mês e atingiu diversas marcas conhecidas, como Google, Microsoft, Starbucks, Hulu e Amazon. A Apple corrigiu a situação nesta terça-feira, dia 29 de outubro, e atribuiu o transtorno a um bug na plataforma. E a Motorola planeja revelar para o mundo seu novo smartphone no dia 13 de novembro. O novo projeto da empresa é um celular dobrável que vai reviver a linha Razr. Muito se especulou sobre a aparência, mas nada concreto havia sido revelado até então. Agora, podemos ter uma ideia de como o dispositivo vai se parecer, graças a uma imagem que circulou hoje na internet e que parece ser bem real. As configurações do novo aparelho não chegam a impressionar. Tudo indica que ele será lançado com um processador Qualcomm Snapdragon 710 octa-core com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Está mais para um intermediário que para um topo de linha, não é? E o Facebook se transformou numa das empresas mais polêmicas dos últimos anos, com enormes desconfianças sobre seus procedimentos. Mas nada disso tem impedido o aumento constante e impressionante do seu faturamento. Vejam só. O Facebook anunciou nesta quarta-feira a receita trimestral acima do esperado e um aumento significativo no lucro da empresa. O feito pode ser explicado pelo aumento no número de usuários e pelo corte nas despesas em relação ao ano anterior. A receita nesse período aumentou 29%, chegando a 17,65 bilhões de dólares, ou cerca de 72 bilhões de reais em conversão direta, superando a expectativa dos analistas, que era de 17,37 bilhões de dólares. No último trimestre, a empresa registrou 2,8 bilhões de usuários mensais e 2,2 bilhões de usuários diários do Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp, números ligeiramente superiores ao trimestre anterior. Apesar dos ótimos resultados da empresa, a rede social de Mark Zuckerberg enfrentou ao longo do último ano questionamentos de usuários e reguladores sobre o tratamento de dados e sua incapacidade de garantir a integridade de seus feeds de notícias. Além disso, o Facebook também vem administrando a questão da Libra, seu projeto de moeda digital que vem recebendo fortes críticas de parlamentares e reguladores pelo mundo. E ainda falando de Facebook, a empresa está testando a criptografia de ponta a ponta de chamadas de áudio e vídeo, no chamado modo secreto do Messenger. Atualmente, o aplicativo tem essa função apenas para mensagens em texto. Ainda não há uma data para a chegada do novo recurso aos usuários. E o Google Stadia, a plataforma de streaming de games, deverá rodar os seus jogos também nos navegadores Chrome, diferentemente do que havia sido anunciado. Vejam só. O
Google Stadia será lançado no dia 19 de novembro, mas os usuários já estão enfrentando informações desencontradas por parte da gigante de buscas. Quando o serviço foi anunciado, o Google disse que as opções iniciais para rodar os jogos seriam uma TV com Chromecast Ultra conectado e o controle do Stadia, um Chromebook ou tablet com Chrome OS ou um Google Pixel e um controle Stadia. Mas, de acordo com o site madrilenho Chataca Android, o serviço não estará disponível para o Chromecast Ultra e o Google Pixel também, mas deverá rodar no navegador Chrome. Ao ser questionado, o perfil oficial do Google Stadia do Twitter afirmou que será possível acessar o serviço pelo navegador, porém, em seu lançamento, será necessário possuir a Founders Edition, Premier Edition ou ter recebido um Buddy Pass. O Brasil não está incluso no lançamento inicial do Stadia em novembro, mas espera-se que o serviço chegue ao país no ano que vem. Pois é, vamos aguardar. E há alguns dias nós noticiamos aqui no Boletim que a Netflix estuda medidas para acabar com o compartilhamento de senhas do seu serviço. Hoje tem mais novidade nesse setor. Em 2017, pesos pesados de Hollywood e também serviços de streaming como Netflix e Amazon Prime criaram a ACE, Alliance for Creativity and Entertainment. E a entidade acaba de anunciar que vai focar todos os seus esforços na criação de mecanismos que combatam o compartilhamento de senhas entre amigos e familiares. A ACE não divulgou ainda como pretende combater a prática, mas empresas como a Netflix têm motivos de sobra para buscar o objetivo. Estima-se que apenas a Netflix deixe de receber 135 milhões de dólares por ano em função do compartilhamento de senhas. Bom, vamos acompanhar esse assunto bem de perto, porque interessa a todos nós, não é verdade? E já que falamos de regulamentos, chegou a hora de conferir o nosso quadro Seu Direito Digital. Pois é, e nós já estamos aqui ao vivo com Leandro Alvarenga, né, para responder as nossas perguntas. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marisa. Boa noite, todo mundo de casa. Leandro, antes de seguirmos para as perguntas dos internautas, olha só, pessoal, eu quero perguntar aqui para o Leandro sobre o projeto de lei que quer adiar a Lei de Proteção de Dados brasileira. Pois é, a lei, será que ela pode mesmo ser adiada? E aí, Leandro, vamos lá. Marisa, isso é uma celeuma que vem tendo no Congresso desde a discussão da lei, né? Inicialmente a lei ia entrar em vigor em fevereiro de 2020, aí por conta de umas alterações que fizeram durante o processo de criação, esse prazo foi passado para agosto. O problema é que agora, recentemente, em agosto desse ano, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, ela fez uma audiência pública porque eles estavam achando que o prazo para agosto era muito grande. E que eles queriam voltar o prazo para fevereiro ou algum outro prazo. Porque não é normal no Brasil uma lei ficar em vacatio legis quase 2 anos ou 18 meses, como é o caso da LGPD. Só que tem os dois lados da moeda. Do mesmo jeito que existem a defesa dos consumidores que querem antecipar a lei, existe o problema da sociedade brasileira que ela não tem a cultura de proteção de dados. E que isso está sendo criado não por conscientização, mas por medo da multa que vai ser aplicada, que pode chegar a 50 milhões de reais. Então, ontem foi protocolado um projeto de lei para alterar a vigência da lei de agosto, agora de 2020, para 2022. O que é muito ruim para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil vai deixar de estar compliance com o resto do mundo. Em tese, a Europa, por exemplo, poderia proibir que empresas brasileiras ofereçam bens, produtos e serviços para o mercado europeu, porque o Brasil não tem uma lei de proteção de dados e assim as empresas brasileiras não poderiam garantir os direitos dos titulares, dos usuários e consumidores, e por isso ela não poderia receber dados de consumidores europeus. Isso na parte internacional. Na parte brasileira, nós sabemos que há um abuso na internet, no uso dos dados, e a lei de proteção de dados ela veio para regulamentar isso, acabar com o abuso. Então é importante que ela entre em vigor o quanto antes. A questão é que ela precisa da agência reguladora para fiscalizar.
mas que a agência reguladora ela tem que ter um papel, nesse primeiro momento, de adequação, de ensinar, criar a cultura nas empresas e não chegar multando, como efetivamente acontece. Por quê? Porque tanto a sociedade civil quanto a empresária e o próprio governo, porque essa lei também se aplica ao governo, precisa se adequar às novas práticas legais, precisa se adequar para poder preservar os direitos dos cidadãos que são importantes, mas também garantir que a sociedade tenha acesso aos dados necessários para o desenvolvimento econômico e tecnológico. Então, essa é uma discussão muito polêmica. Semana que vem vai começar a discussão também no Congresso Nacional de inclusão da proteção de dados na Constituição brasileira, onde ela vai se tornar um direito e garantia fundamental. E eu vou estar lá discutindo também na terça-feira, na próxima dia 5, e nós vamos trabalhar exatamente para isso, para que essa lei ela entre em vigor o quanto antes, para trazer segurança jurídica para as pessoas e para as empresas, mas que a agência reguladora tem um papel fundamental, que ela precisa sair do papel. Ela foi criada, mas ela não funciona, não tem órgão, não criou regulamento. Então, ela precisa sair do papel o quanto antes, o governo precisa trabalhar nisso, para que ela possa ajudar as empresas a se adequarem e as pessoas a se protegerem. Tá certo, tá certo. Bom, então vamos acompanhar isso bem de perto, não é, pessoal? Bom, vamos então para as perguntas que os internautas enviaram pelo nosso perfil do Instagram. Vamos para a primeira, vamos lá. Pergunta de Diego Meirelles. Fui expulso de um grupo no WhatsApp. Posso processar o administrador? Essa pergunta é até engraçada, não é? Expulsão do grupo do WhatsApp. E aí, então, Leandro? Grupo do WhatsApp é sempre problema, né, Marisa? Nós temos casos recentes que ofensas em grupo do WhatsApp, em vários estados, ela gera dano moral. Ela gera porque é uma ilicitude, não importa se a ilicitude é causada na rede ou não. O que acontece? Os grupos do WhatsApp não têm uma regulamentação. Então, os administradores eles precisam colocar regras claras, dizer o que pode e o que não pode, fiscalizar e aí criar regras de exclusão. Aquele usuário que não se comporta, que não segue as regras daquele grupo, ele pode ser excluído, mediante essa circunstância. O que não pode é haver uma exclusão arbitrária. O que aconteceu, por exemplo, nós temos um caso agora de um processo que foi noticiado, que uma moradora de uma cidade, ela foi excluída de um grupo de WhatsApp, sendo que esse grupo era utilizado pela Secretaria da Saúde para dar comunicados importantes. Então, na verdade, o grupo virou uma importante ferramenta de comunicação do órgão público com a sociedade. Tá? E não há nada que até o momento que diga o porquê que ela foi excluída. Então, nesse caso, ela ainda foi ao Ministério Público e o Ministério Público está processando aí para verificar, averiguando, para ver se há uma conduta ilícita ou não. Por quê? Porque a informação é relevante. Agora, lembre-se, os administradores, se eles não tomarem postura de excluir comentários, coibir abusos ou até excluir usuários que não se comportem, eles podem ser penalizados. O próprio administrador, solidariamente, ele não vai responder criminalmente porque ele não cometeu nenhuma ação. Mas aquele que pratica omissão e a omissão causa prejuízo a terceiros, por exemplo, permitir que alguém no grupo seja ofendido e não tomar nenhuma conduta com relação a isso, o administrador pode ser responsabilizado. Então nós temos as duas vertentes, né? Temos que verificar o motivo da exclusão. Se ela foi justa e porque descumpriu uma regra, desculpa, não tem o que se fazer. Agora, se ela foi injusta, em decorrência de uma arbitrariedade, em tese você teria direito de se manter. Mas lembrando, o grupo do WhatsApp, o administrador ele tem o direito, inclusive, de excluir o grupo inteiro. Ele criou, ele pode apagar o grupo inteiro. Então, é uma situação muito delicada, Marisa. Tá certo. E tem esses grupos aí que são mais profissionais e não tão pessoais, não é? Bom, vamos lá. Segunda pergunta, pessoal. Renato Lacerda. Estou tendo problemas com o meu banco digital. Tento contato, mas não tenho resposta. Em qual órgão devo reclamar? Pois é, acho que essas reclamações podem acontecer cada vez mais. Então, Leandro, vamos lá. Acontece sim. Nós temos aí casos, aí, por exemplo, de alguns bancos que foram invadidos por hackers e os dados foram vazados. Inclusive, o Ministério Público atuou nesse sentido. Há alguns bancos recentes digitais que em certas atividades eles continuam em funcionamento, mas na parte de bancos, vamos dizer assim, eles acabaram sendo liquidados pelo Banco Central. Tá? Todo banco, seja digital ou não, ele é regulamentado pelo Banco Central. A atividade é regulamentada. E o Banco Central ele tem um papel fiscalizador. Eventualmente, se você não está sendo atendido, as regras não estão sendo cumpridas, você pode procurar o Banco Central. Uma das reclamações pode ser direcionada a ela. Ao PROCON, porque é uma relação de consumo. E também a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que ele tem aquele site consumidor.gov, que é uma importante ferramenta do governo federal
para ajudar na solução de conflitos. E se nenhum deles resolver, procure um advogado e vá à justiça. Você tem todo o seu direito como consumidor. Tá certo, tá certo. Vamos lá, pessoal. Última pergunta da noite. Cláudia Moreira. Comprei um produto pela internet, fiz a garantia estendida, mas agora a assistência técnica diz que não há essa garantia. O que fazer? Com você, Leandro. Como eu sempre falo, tudo que você compra na internet, você tem que printar, guardar as páginas. Por quê? Porque um anúncio, ele é vinculativo, a propaganda do que prometeu te entregar. Assim, quando você fecha a compra do produto, você fecha e ali está descrito, quando você paga o preço, do que você está pagando, de frete, de garantia estendida. Então, efetivamente, você precisa ter algum documento que comprove essa garantia. Se, eventualmente, você tem esse documento, aí é procurar os caminhos de solução. Cobrou a empresa não está querendo assumir a responsabilidade, você pode usar os meios de proteção do consumidor. Procon, a Senacom, consumidor.gov, temos aí outros sites como Reclame Aqui, que tentam fazer essa intermediação, e se eventualmente não der certo, dependendo do valor do produto, procure o juizado especial de pequenas causas. Né? Até 20 salários mínimos você não precisa de advogado, você pode entrar com uma ação sozinha de reparação, devolução de dinheiro, ou obrigar até a empresa a cumprir o contrato, porque a garantia estendida é um contrato e deve ser cumprida. Só lembrei de uma coisa, Marisa, no caso do WhatsApp, tem uma decisão recente, interessante, da Justiça do Trabalho, onde um grupo de empresários, de empregados, formaram um grupo, e dentro desse grupo alguns sindicalistas entraram, que não eram empregados da empresa. Eles foram excluídos do grupo, entraram com uma ação na Justiça para voltar para o grupo, e como o grupo não era de objetivo de sindical, o juiz entendeu que a inclusão deles lá era ilegal, que eles não poderiam estar lá. Então, como eu falei para vocês, a parte do WhatsApp, de grupo do WhatsApp, é um pouco nebuloso, não tem uma posição fixa. Então, tomem cuidado. Tá certo, bom, várias dicas interessantes do Leandro hoje, não, pessoal? Bom, Leandro, muito obrigada pela sua participação e até a semana que vem. Obrigado, Marisa, até a semana que vem. Até a semana que vem, pessoal, espero sua pergunta. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Olha, mande você também a sua dúvida para nós. Acesse o perfil do Olhar Digital no Instagram e mande a sua dúvida, a sua pergunta. Toda terça-feira é dia da sua carreira digital e na quinta, a vez do seu direito digital. Então aproveite esse espaço, tire suas dúvidas. E nós acabamos de falar sobre problemas com bancos digitais, pois um deles não tem do que reclamar, não. O Nubank continua a quebrar recordes. Vejam os detalhes. O aplicativo do banco digital Nubank foi o mais baixado do mundo nos últimos 12 meses. De acordo com os dados liberados essa semana pela empresa de análises e aplicativos Apptopia, a startup brasileira Nubank superou as 3 fintechs que mais crescem na Europa. Ao longo do último ano, o aplicativo recebeu 18 milhões de novos downloads. Esse volume é maior do que a quantidade de downloads dos aplicativos de contas digitais como o Revolut, Monzo e N26, as 3 fintechs que mais crescem no mercado da Europa. Além disso, os usuários ativos mensais do Nubank também aumentaram em mais de 200% durante o mesmo período. Essa alta supera o número de usuários de qualquer outro banco do mundo. O Nubank foi fundado em 2013 em São Paulo e é uma startup brasileira pioneira no segmento de serviços financeiros. Mudança das grandes no mundo dos automóveis. 2 das maiores montadoras do planeta vão se fundir. O grupo francês Peugeot Citroën e a Fiat Chrysler anunciaram um acordo para buscar uma fusão entre as duas empresas. Com isso, as duas companhias vão se tornar a 4ª maior montadora de veículos do mundo. A sede da nova montadora ficará na Holanda e terá como CEO o presidente executivo da Peugeot Citroën, Carlos Tavares. Juntas, as montadoras pretendem vender 8,7 milhões de automóveis por ano. Em nota, as companhias afirmaram que a fusão vai dividir igualmente o valor da propriedade da nova entidade entre os acionistas. Ambas as empresas disseram que a fusão acontecerá de forma justa e sem o fechamento de fábricas. Apesar de ter aprovado o projeto de fusão das montadoras, o governo da França, que é proprietário de 12% do capital da Peugeot Citroën, destacou que permanecerá atento à manutenção do parque industrial do país.
E os alemães da Volocopter estão mesmo a todo vapor. No começo da semana, realizaram mais um teste bem-sucedido com um drone autônomo desenhado para passageiros e que nós comentamos aqui no nosso boletim. Os testes foram em Singapura. E hoje, o anúncio é de um drone projetado para transporte de cargas. Vejam os detalhes. A empresa alemã Volocopter anunciou nesta quinta-feira o Volodrone, um drone autônomo capaz de transportar cargas de até 200 quilos. O Volodrone poderá ser controlado remotamente ou seguir uma rota pré-planejada em modo autônomo. O drone foi criado para comportar vários tipos de cargas e equipamentos sob a barriga, sendo útil para fornecer ajuda em desastres, pulverizar campos agrícolas ou então entregar produtos. Além disso, ele tem uma autonomia de até 40 quilômetros e pode atingir uma velocidade de 110 quilômetros por hora. O carregamento é feito por meio da troca da bateria, que leva no máximo 5 minutos. O Volodrone terá como concorrente um drone de carga da Boeing, que ainda está em desenvolvimento, mas que promete ser capaz de transportar até 227 quilos. Enquanto isso, outras empresas como Lilium e Kitty Hawk parecem estar mais focadas em transportar passageiros. Sempre muito interessante, não? E pessoal, olha só, o desbloqueio do WhatsApp com a digital chegou ao Android. Vejam agora a nossa dica do dia. O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira que está liberando o recurso para proteger o aplicativo via impressão digital no Android, de forma parecida com o que já ocorria no iPhone, graças ao Touch ID e ao Face ID. A nova função não bloqueará chamadas, mas dificultará o acesso ao aplicativo após um período de inatividade, para que outras pessoas não leiam as suas mensagens. No olhardigital.com.br, preparamos uma matéria completa para você saber como ativar esse novo recurso em seu smartphone. Logo após o boletim, acesse a nossa seção de dicas e tutoriais e confira. Pois é, vocês já sabem, não é? Todos os dias temos dicas e tutoriais novos no nosso portal na seção de dicas e tutoriais. Então, acessem sempre e confiram as novidades por lá. E antes de seguirmos para os comentários, uma última notícia, pessoal. Na verdade, é um lembrete. Amanhã, sexta-feira, é o dia de lançamento. A Apple vai lançar o seu serviço de streaming, o Apple TV Plus, a partir de amanhã. E é claro que no Olhar Digital nós produzimos várias matérias com todas as informações necessárias para vocês ficarem por dentro de mais essa novidade do streaming que está chegando aqui nas terras brasileiras. Então fiquem atentos. Amanhã tem o lançamento então da Apple TV Plus. Pois é, um lançamento aqui. O lançamento, inclusive, é um lançamento mundial, é isso mesmo que estão me passando? Para vários mercados. Então, a Apple TV Plus chegando amanhã em vários mercados, em vários locais do planeta. Então, fiquem ligados nas matérias que a nossa produção está produzindo, está fazendo para vocês ficarem bem informados, tá certo? É isso aí, pessoal. Bom, tenham uma ótima noite de quinta-feira, aproveitem bastante. Amanhã nos encontramos aqui. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br.